A história começa com o personagem principal, Ragnos, recebendo Lady Felícia de volta em casa. No entanto, ao passar por ele, Felícia lança algum tipo de ataque de fogo bem em seu rosto, fazendo-o cair no chão. Em seguida, ela ordena ao mordomo, Belbo, que não permita que aquela imundície se aproxime dela. Belbo pede desculpas e diz que o escravo simplesmente insiste em vir cumprimentá-la. Felícia então afirma que seu humor já foi arruinado e que voltará para o quarto. Belbo responde que compreende, em seguida, olha para Ragnos antes de socá-lo no rosto. Depois, vai embora dizendo a Ragnos para refletir sobre suas ações e o chamando de inútil. Ragnos se curva e pede desculpas. Ele então vai até o estábulo e se deita em um monte de feno, refletindo que, há 2 anos, era chamado de o Filho de Deus e considerado o maior prodígio do reino desde o início. Nesse momento, entramos em um flashback onde é explicado que existe algo chamado nível nesse mundo, uma habilidade especial que desperta quando alguém completa 10 anos de idade. Ragnos estava na igreja do reino para esse ritual. Algumas pessoas comentam que o Filho de Deus está ali e se perguntam que tipo de habilidade ele obterá. Felícia, ao seu lado, ri e diz que é raro vê-lo nervoso. Ela lembra que ele já está no nível 52, enquanto a média dos cavaleiros é em torno de 40, então era esperado que ele tivesse confiança. Ragnos diz que não é bem assim, mas Felícia admite que também está nervosa e se pergunta que tipo de habilidade receberá, desejando que seja algo que fortaleça sua magia. Ragnos observa que o sonho dela é se tornar uma maga da corte real, enquanto admite que ainda não decidiu o que quer ser. Felícia o provoca de forma brincalhona. A cerimônia então prossegue sem problemas, e Felícia recebe a habilidade Reforço Mágico, a mesma que o grande sábio possuía. Ragnos fica impressionado e diz que é incrível, perguntando se ela não está feliz. Felícia confirma que sim, e que agora finalmente alcançou o House. Chega a vez de Ragnos, e o local entra em alvoroço por causa do cristal arco-íris. O sacerdote pergunta qual habilidade ele recebeu. Para choque geral, Ragnos anuncia que obteve a habilidade Reset de nível, que o fazenda retornar ao nível 1 todos os dias, resetando também todas as suas habilidades. Até mesmo Felícia não acredita. Os estudiosos do reino investigaram, mas não encontraram nenhuma utilidade para tal habilidade, e a vida de Ragnos mudou radicalmente. Seu pai, furioso, grita com ele por ter conseguido uma habilidade tão inútil. Ragnos tenta se explicar, dizendo que não é sua culpa, mas o pai o repreende com ainda mais dureza, mandando-o calar-se e conhecer seu lugar. Além disso, devido ao reset de nível, o noivado de Ragnos com Felícia é cancelado. Ele não consegue acreditar. Seu pai explica que é amigo de longa data de Nootos, o pai de Felícia, e que jamais permitiria que a filha do melhor amigo se casasse com um fracassado como Ragnos. Assim, propôs o noivado dela com Georg, que aceitou feliz, e Felícia também. Georg pede a Felícia que diga algo a Ragnos. Ela se aproxima, lança magia de cura nele, e Ragnos sorri agradecido. Porém, Felícia deixa claro que não fez por carinho, mas apenas porque ele estava tão patético que pelo menos poderia se levantar. Diz ainda que veio apenas se despedir e que House agora não passa de um incômodo. Ragnos, ferido, confessa que realmente gostava dela de verdade, não apenas por causa do noivado. Mas Felícia o ignora e diz para esquecê-la, partindo em seguida. Ragnos, caído no chão, pensa que não tem mais ninguém ao seu lado. Georg então puxa seus cabelos, debochando dele, e o pai declara que Ragnos não tem mais valor algum. Como a segunda casa ainda possui Georg, não há problema, ordena que todos o tratem como um escravo, recebendo apenas o mínimo de comida e dormindo no estábulo, informando toda a mansão dessa decisão. 2 anos se passam desde aquele dia. Ragnos continua no estábulo e se pergunta se será assim para sempre. Ele diz que Lucy é a única bondosa com ele na mansão, sendo Lucy, na verdade, uma égua. De repente, ele ouve uma voz falando sobre o verdadeiro significado de sua habilidade. Confuso, olha para Lucy e pergunta se foi ela, mas claro que não, afinal é apenas um cavalo. Ragnos examina novamente seu status, ainda nível 1, sem mudanças, exceto por algo. Ele percebe que seus pontos de habilidade são incrivelmente altos.
Até então pensava que só havia desvantagens em voltar ao nível 1, mas descobre que cada dia recebe um ponto de habilidade fixo. Como possui 822 pontos acumulados, conclui que pode se tornar ainda mais poderoso que antes, desde que os utilize corretamente. Ragnos começa a sorrir e diz que finalmente encontrou o verdadeiro potencial de sua habilidade, que a sorte está agora ao seu lado. Ele acaricia Lucy e diz que deixará aquele lugar, prometendo que um dia voltará, já forte, apenas para levá-la consigo. Lucy chega até a chorar. Em seguida, Ragnos endurece sua expressão, jurando que ensinará uma lição àqueles que o abandonaram e que, com esse poder, renascerá como filho de Deus. Avançamos 5 anos no tempo. Longe de casa, em uma cidade no lado oeste do reino de Asval, vemos Ragnos perguntando a um homem se ele é um informante chamado Cliff. Cliff responde de forma irônica, chamando de uma saudação repentina. Ragnos então diz que quer informações sobre o cristal de habilidades e pergunta quanto precisa pagar. Cliff, surpreso, pede cerca de 50.000 moedas. Ragnos, sem hesitar, joga a quantia. Diante dele, Cliff recebe o pagamento e Ragnos ordena que lhe conte tudo o que sabe. Cliff, admirado, chama-o de extremamente generoso e promete revelar cada detalhe. Ele pede que Ragnos se sente e começa com o básico. O cristal é usado para despertar uma habilidade em uma criança de 10 anos, ao menos, é o que normalmente se diz. Contudo, há outro recurso, que permite adicionar habilidades, mas exige 100 pontos de habilidade, sendo algo muito raro. Ragnos se recorda de sua infância, quando seu pai, cheio de expectativas, lhe contou a mesma coisa. Ele então diz a Cliff que já sabe disso. Surpreso, Cliff comenta que ele é mais conhecedor do assunto do que esperava. Em seguida, avisa que a informação que ele realmente procura é raríssima e restrita apenas à família real e aos sacerdotes. Mais tarde, vemos Ragnos deixando o local, enquanto houve rumores de que o reino de Elizabeth foi destruído pela família real do reino de Urash. Logo depois, ele aparece numa floresta, refletindo que atravessou a fronteira, mas que, por ser um estrangeiro, aquele país não permitirá que use seu cristal de habilidades. Ele conclui que precisa ganhar notoriedade, por isso, se juntou a uma guilda. Porém, mesmo dando tudo de si, levou muito tempo apenas para subir de G para F em suas habilidades. Agora, com o cristal de habilidades diante de seus olhos, Ragnos decide não deixar essa chance escapar. Entra então na floresta em busca de alguém da família real de Urash. Horas de busca o fazem perder a esperança, até que ouve um grito. Ele percebe uma garota correndo com um cristal de habilidades pendurado no pescoço. Durante a fuga, ela tropeça, mas Ragnos a ampara suavemente, impedindo que se machuque. Surpresa, a jovem percebe que não doeu, mas logo Ragnos cobre sua boca e alerta: se não quiser ser descoberta, deve ficar em silêncio. Os guardas, sem entender como ela sumiu tão rápido, se dispersam para procurá-la. Ragnos, então, a solta e explica que não é inimigo. A garota, desconfiada, pergunta se ele realmente espera que ela acredite nisso numa situação dessas. Ele diz que se a deixasse livre, ela provavelmente fugiria, e pede que apenas o ouça até terminar de falar. Ela aceita ouvir, mas exige que ele se afaste, dizendo que é rude falar com uma garota enquanto a mantém no chão. Depois de se levantar, ela o encara e pergunta qual é o seu objetivo, observando que ele não parece um soldado aliado de Elizabeth. Oferece dinheiro caso ele seja um mercenário, mas Ragnos explica que não busca ouro, e sim o cristal em seu pescoço. A garota tenta disfarçar, dizendo que é apenas um acessório, mas ele rebate, chamando isso de uma mentira fraca, e pede para usá-lo. Ela retruca dizendo que, justamente por ele conhecer o verdadeiro poder do cristal, não pode deixá-lo usá-lo. Ragnos insiste, mas ela diz que não pode confiar nele. Mesmo que não seja um soldado, poderia ser um bandido. Ele garante que não é, mas ela pede provas. Desesperado para convencê-la, Ragnos se ajoelha e pergunta como poderia fazê-la acreditar. A jovem pensa por um momento, então estende a mão e declara que ele deve se tornar seu escravo. Ragnos fica boquiaberto. Ela repete a exigência e ele responde que ouviu, mas que aquilo parece uma loucura. No entanto, a garota se mostra totalmente séria.
Ragnos lembra que escravos geralmente são criminosos ou parentes deles, e que ser escravo é uma prova de ter cometido algum delito. Também pensa que, no passado, foi tratado como um escravo, mas nunca chegou a assinar um contrato de escravidão, por isso conseguiu escapar. A garota explica que agora não tem ninguém ao seu lado e que, se ele se tornar seu escravo, não poderá traí-la. Ragnos entende, ela precisa de alguém em quem confiar absolutamente. Ele concorda que esse é o motivo, embora ressalte que um contrato de escravidão é algo extremo. Ainda assim, ele pondera os méritos, terá acesso ao cristal de habilidade sempre que quiser e encontrará uma companheira que não poderá traí-lo, da mesma forma que ele não a atrairá. Depois de refletir, aceita a proposta. A garota, surpresa, ouve Ragnos ajoelhar-se diante dela e pedir que faça o contrato. Ela então invoca: eu, Nina Yur, ordeno em meu nome a escravização desta pessoa. Uma magia sombria envolve Ragnos, que grita de dor enquanto seu pescoço recebe uma marca em forma de estrela negra. Quando termina, Nina pergunta se ele realmente está bem com isso, e Ragnos confirma que sim, foi sua escolha. Ele então lembra sua parte do acordo e pede para usar o cristal. Nina explica que, mesmo com mais de 100 pontos de habilidade, a pessoa obtém uma habilidade aleatória. Ele diz que já sabe e pede que ela verifique seus pontos. Nina olha e se choca: 304.700 pontos. Com um sorriso confiante, Ragnos afirma que pode adquirir cerca de 30 habilidades de uma vez. Nina fica incrédula, dizendo que nunca ouviu falar de algo como a habilidade reset de nível. Ele apenas responde que explicará depois. Ragnos usa o cristal, mas logo percebe que seus pontos caíram a zero e fica confuso sobre o que conseguiu. A habilidade adquirida surge diante dele, uma nova habilidade arco-íris chamada Inigualável, que aumenta todos os status por 1 minuto, mas depois reduz os valores pela metade, podendo ser usada apenas uma vez por dia. Ragnos avalia que a habilidade é boa, mas os efeitos colaterais são severos. Nina, curiosa, pergunta que tipo de feitiço ele recebeu. Ele explica, e ela tenta verificar por si mesma, mas entra em choque ao descobrir que não consegue. Surpresa, pergunta como pode existir uma habilidade que nem o mestre consegue inspecionar. Nota ainda que não pode verificar o reset nível. Ragnos conclui que talvez apenas o próprio usuário consiga acessar as habilidades de cor arco-íris. Ele tranquiliza Nina, prometendo explicar tudo em breve. Ainda desconfiada, ela comenta que a habilidade reset de nível soa excessivamente poderosa. Mas Ragnos apenas sorri e pergunta como ela se sente por ter feito de um homem assim seu escravo. Ela diz que está bastante confusa, explicando que talvez não seja tão confiável como companheira e que Ragnos pode ser demais para ela lidar. Ragnos apenas sorri e pede para que Nina cuide dele, e então eles apertam as mãos. De repente, vários cavaleiros se aproximam dizendo que encontraram Nina. Ragnos pergunta qual é o nível dela, e ela responde que está no nível 21. Ele pensa que, estando ainda no nível 1, não tem como vencer a Ordem dos Cavaleiros de Elizabeth. Decide então apostar tudo em sua nova habilidade. Ele ativa sua habilidade inigualável e, imediatamente, percebe que todos os seus status subiram para mais 5S. Chocado, comenta que o maior rank que já tinha visto era S, mas lembra que só tem 1 minuto e que não é hora de perder tempo. Se o tempo acabar, não conseguirão escapar. Nina se pergunta se todos os atributos dele realmente aumentaram tanto graças à habilidade e pergunta o que devem fazer. Ragnos pede licença, levanta Nina nos braços e começa a carregá-la. Nina protesta, dizendo que ele não pode carregar uma princesa numa hora dessas. Mas Ragnos apenas pensa que precisa levá-la consigo e dispersar os cavaleiros. Logo os inimigos os encontram, e ele pede que Nina se segure firme antes de começar a correr. Graças à habilidade, sua velocidade supera tudo que já existiu, e ele foge sem problemas. Ragnos percebe que já estão no lado oeste e que agora os cavaleiros não conseguirão alcançá-los. Impressionado, calcula que a viagem até a floresta normalmente leva 1 hora, mas ele levou apenas alguns segundos. Enquanto isso, vemos o rei perguntando a Júlio se ele já encontrou Men. Furioso, pergunta por que ele acha que o rei gastou tanto tempo para destruir Roger Mel, Diane e Urash. Julius pede desculpas,
mas explica que as tropas se moveram conforme as ordens recebidas. O rei, mais irritado ainda, manda que Július não dê desculpas e se ponha em seu devido lugar. Július se desculpa novamente pela falta de respeito. O rei lhe dá um último aviso: se falhar desta vez, perderá a cabeça. Depois, o rei fala com um baú, chamando de Olívia, dizendo que em breve a filha dela será dele, deixando tudo bastante confuso. Július, em pensamento, chama o rei de porco imundo e pensa que é ele quem deveria saber seu lugar. Logo depois, procura alguém obediente e fácil de manipular, chamando por Furlock. Furlock se apresenta, e Július ordena que sua unidade procure por Nina Urash, declarando que é uma ordem imperial e que deve ser cumprida. Furlock aceita de bom grado. De volta a Nena e Ragnos, vemos a garota despertando. A primeira coisa que vê é Ragnos sorrindo e chamando-a de dorminhoca. Ela logo pergunta onde estão. Ele explica que estão na estalagem de Eugênio e que, por enquanto, não precisam se preocupar com perseguidores. Nena suspira aliviada, mas logo sua expressão se transforma em choque ao perceber que está sem roupas. Ragnos explica que suas roupas estavam sujas após correrem pela floresta e que atrapalhavam quando ele tentava limpar seu corpo, por isso pediu depois para a dona da estalagem lavar tudo. Assustada, Nena pergunta, com a voz trêmula, quem tirou suas roupas. Ragnos responde ironicamente se haveria alguém além dele e completa dizendo que também foi quem limpou seu corpo. Nena fica sem palavras, mas Ragnos ainda diz que ela deveria ser grata. Enfurecida, ela grita que não pode acreditar nele, o chama de pervertido e sai correndo. Ao descer, Ragnos pergunta se ela ainda está brava, mas Nena não responde, mostrando claramente que sim. Ele se pergunta se não é óbvio que o escravo deva servir ao mestre. Nesse momento, a dona da estalagem aparece e conta a Nena que ele a trouxe inconsciente e cuidou dela com dedicação. Surpresa, Nena pergunta se isso é verdade, e a mulher confirma. Chocada, ela ouve Ragnos afirmar que era óbvio. Os dois então tomam café da manhã. Nena pede a Ragnos que não a chame de mestra, mas apenas de Nena, já que quer estar em pé de igualdade com ele. Ragnos, comendo o pão inteiro de uma só vez, diz que vai ter cuidado. Com um pouco de vergonha, Nena se desculpa pelo que aconteceu antes e admite que ele foi gentil em ajudá-la. Ragnos diz para não se preocupar, garante que não fará algo assim de novo e começa a explicar sobre sua habilidade inigualável. Ele conta que, ao usar a habilidade, seus status caem pela metade, mas que, por causa do reset de nível, no dia seguinte eles voltam ao normal. Além disso, confirma que habilidades arco-íris não resetam, motivo pelo qual agora possui duas, inigualável e reset de nível. Depois de explicar tudo, Ragnos diz que precisa começar a trabalhar. Nina, confusa, pergunta o que ele quer dizer, e ele responde que precisa ganhar dinheiro se registrando na guilda. Eles pegam os formulários, e Ragnos comenta que ela pode usar um nome falso para não ser descoberta. Nina pergunta que nome ele escolheu, e ele revela ter se registrado como Rox, inspirado no autor de um livro que leu na infância. Ela responde que usará o nome Ar, e Ragnos pergunta se isso não significa pequeno espírito na língua antiga, chamando-a de fofa por isso. Envergonhada, Nena grita para que ele a deixe em paz. Após entregarem os formulários, recebem suas placas da guilda. Ragnos diz que podem usá-las em qualquer lugar visível, e Nena decide usá-la como presilha de cabelo. Eles seguem até o quadro de missões em busca de um bom trabalho. Porém, Ragnos fica decepcionado por não encontrar nada interessante tão cedo pela manhã, e sugere voltar mais tarde. Mas Nena insiste e escolhe uma missão Rank C, derrotar um grande javali que está destruindo as plantações dos fazendeiros. Ragnos hesita, mas Nena ressalta que a missão é urgente e que, se não fizerem nada, os agricultores passarão fome. Ele responde que uma missão de rank tão alto deveria render ao menos 2 milhões como recompensa, e não apenas 150 mil. Ela discute com Ragnos, dizendo para ele imaginar o que acontecerá se eles não ajudarem. E afirma que, mesmo que Ragnos se recuse, ela irá sozinha. Depois disso, vemos que Ragnos decide acompanhá-la e, nesse momento, eles estão na floresta, onde House é atacado por um coelho selvagem. Mas, a tempo, Nena usa sua magia de bola de fogo para matá-lo. Na pergunta a Ragnos,
que agora está no chão, se ele está bem, e ele responde que sim, mas que achou que iria morrer. Em seguida, eles encontram outro coelho selvagem e Ragnos se sente inútil por não conseguir fazer nada. Logo depois, chegam à aldeia, e Nena comenta que está muito silenciosa por algum motivo. Eles caminham mais para dentro e percebem que não há ninguém à vista, até que encontram um velho que os chama de aventureiros. Na explica que vieram depois de ver a missão e pergunta se podem se encontrar com o chefe da vila. O velho responde que ele mesmo é o chefe Kali, mas se mostra surpreso por eles realmente terem aparecido, e diz que contará os detalhes em sua casa. Ele explica como foram atacados pelo grande javali e que encontraram um filhote de javali, tentando caçá-lo, mas ele era filho do grande javali. Quando o animal descobriu sobre a vila, começou a atacar os campos e os moradores. Ragnos comenta que se trata de vingança. Então, diz que isso a faz se perguntar se estão realmente fazendo a coisa certa, mas Ragnos responde que isso não importa, pois nesse mundo ou você come ou é comido, e não existe certo ou errado. Na fica um pouco irritada, mas Ragnos vai direto ao ponto e pergunta ao chefe quando o grande javali atacará novamente. Ele responde que geralmente aparece depois do pôr do sol. Ragnos percebe que precisam sair imediatamente, então, eles partem. O chefe se curva diante deles e diz que deixa tudo em suas mãos. Ao saírem da casa, Nena tenta falar, mas Ragnos a interrompe, dizendo que aquilo é uma batalha entre os humanos e o grande javali, ambos lutando para proteger algo que consideram importante, e que eles apenas estão batalhando pelo que acreditam ser o certo. Então, ele pergunta a Nena de que lado ela está. Na responde que, é claro, está do lado da aldeia. Ragnos, então, lhe diz para não se prender tanto a isso e cuidará do grande javali com um único golpe usando sua habilidade inigualável. Nena então parece um pouco irritada antes de dizer que ele está certo, mesmo sendo apenas nível 1. Eles então chegam e Ragnos diz que parece que é ali, e Nena se concentra e diz a Ragnos para darem o seu melhor. O javali aparece e Ragnos pede a Nena para parar seus movimentos, e Nena diz que está com ela e usa sua habilidade de prisão terrestre. Ragnos a elogia antes de usar sua habilidade inigualável e diz ao javali que esse é o fim antes de lhe dar um forte soco de direita e derrotá-lo completamente. Na fica impressionada e Ragnos apenas diz friamente que não é nada que sua habilidade não possa lhe dar, antes de perguntar se aquilo caberá na caixa de itens. Na diz que vai caber, mas só por pouco, acrescentando que o armazenamento depende do poder mágico do dono. Na sorri com arrogância dizendo que sente como se tivesse vencido Ragnos pela primeira vez, mas Ragnos a chama de mentirosa. Ele então mostra a Na seu status após usar a habilidade inigualável e que seu nível também aumentou, mas que será reiniciado amanhã. Ragnos então diz a Na para acabar logo com aquilo e ela concorda, antes que alguns sons estranhos chamem a atenção de ambos e seus rostos fiquem chocados ao verem outro javali ainda maior aparecendo e dizendo que está furioso por terem atacado seu filhote. O javali ruge para eles e Ragnos alerta Nena para tomar cuidado, afastando-se um pouco. Nena diz que não podem recuar. Ragnos responde que eles acabaram de matar a família do javali e que ele não os deixará escapar de jeito nenhum. Ragnos então pensa consigo mesmo que, mesmo tendo aumentado de nível, ainda carrega os efeitos negativos por usar a habilidade inigualável. Nena então diz que Ragnos está certo e que vai tentar. Ragnos pergunta se ela tem um plano e Nena responde que vai usar sua habilidade, por isso ele precisa ganhar tempo para que ela complete o encantamento. Ele pergunta quanto tempo ela precisa. Na diz que precisa de cerca de 25 segundos e Ragnos afirma que consegue. Na então pensa que esta é a magia mais poderosa que conhece e que, se não funcionar, será o fim deles. Ragnos parte para cima do javali dizendo a Na que está contando com ela. Ele avança e usa sua espada para ferir a perna do javali. Porém, enquanto não prestava atenção, o javali o atinge no rosto e o lança para longe, fazendo-o cuspir sangue. Ragnos está no ar e o javali mira em Nena. Mas Ragnos não deixaria isso acontecer, ele grita prisão terrestre, fazendo árvores prenderem o javali e derrubá-lo no chão. Ragnos se espanta que ainda não tenham se passado 25 segundos e pensa que precisa conter o javali pelo máximo de tempo que conseguir. Então sobe em cima dele e o apunhala nas costas, fazendo-o gritar de dor.
De repente, Na grita para Ragnos se afastar e ele rapidamente corre para o lado dela. Nena então ativa sua magia de reforço. Ragnos fica um pouco chocado, mas desvia o olhar. Em seguida, Nena prossegue com seu inferno vulcânico, fazendo chamas surgirem em volta do javali. Ragnos diz que isso é magia avançada de fogo e comenta que com tanto poder deveria ser o fim. Ele olha para Nena e a elogia, mas percebe que ela não está nada bem e grita seu nome. Na olha para Ragnos e chama por ele antes de desmaiar. Ragnos consegue amparar sua queda e se pergunta se ela ficou sem mana, chamando-a de imprudente. Ele reflete que um golpe tão poderoso certamente consome muita energia. Mas algo surpreende, ele percebe que não sente dor alguma. Mesmo assim, diz a si mesmo que precisa pensar nisso depois e que a missão já deveria estar completa. No entanto, está enganado, o javali ainda está de pé, embora gravemente ferido. Ragnos ri e pergunta como ele ainda está vivo, dizendo que só pode ser piada e que não há como aquilo ser realmente um monstro de rank C. Ele pensa que, estando o javali à beira da morte, está a sua chance. Mas não tem um movimento decisivo. Ao abrir sua prancha de status, vê que agora possui 100 pontos de habilidade. Fica preocupado, acreditando que é tudo ou nada, e que precisa arriscar. Ele olha para Nena caída no chão e diz que vai pegar emprestado o cristal de habilidade dela. Ragnos ora ao cristal para que lhe dê algo que possa usar na luta. De repente, ele recebe a habilidade de reforço mágico com seus 100 pontos. Ele se lembra de Felícia, que havia obtido essa mesma habilidade, mas logo afasta esses pensamentos, pois não tem outra escolha. Ele tenta atrair o javali até ele. Ragnos então pensa que com essa habilidade pode aumentar o poder da magia que usa e decide imitar a magia de Nena. Ele começa a recitar o mesmo encantamento que ela disse. Quando o javali chega perto o suficiente, Ragnos usa o reforço mágico e invoca o inferno vulcânico. Depois que a fumaça se dissipa, o javali parece estar completamente queimado e Ragnos se pergunta se finalmente conseguiu. Mas o monstro se levanta novamente, deixando Ragnos visivelmente irritado, sem entender. Eles se encaram e Ragnos tenta se defender com a espada. Porém, o javali avança direto contra seu corpo. Enquanto apanha, ele pensa que é difícil escapar com Nena ainda inconsciente. Ele raciocina que, se fugirem, a aldeia certamente será destruída. Mas sabe que não pode continuar atacando com magias avançadas como aquela, pois se ficar sem mana estará acabado. No entanto, algo desperta em sua mente e ele decide lançar o mesmo feitiço mais uma vez. O javali se aproxima rapidamente, mas Ragnos termina o encantamento a tempo. Com o reforço mágico, lança novamente o inferno vulcânico e, desta vez, destrói o javali por completo. A força do feitiço chega a arremessar Ragnos para trás. Ele suspira aliviado e diz que acabou. Em seguida, corre até Nena e diz estar feliz por ela ainda estar bem. Mas logo começa a pensar, mesmo usando magia avançada de fogo, não ficou sem mana. Além disso, mesmo após receber um golpe direto do javali, não sentiu nada. Ele começa a ficar preocupado, perguntando-se o que está acontecendo com seu corpo. Nesse momento, vemos que Nena finalmente desperta. Ela se levanta assustada ao ver tanto Ragnos quanto o fato de ainda estar viva. Ela percebe que ainda está viva e então pergunta o que aconteceu com o grande javali. Mas Ragnos apenas responde com um grande sorriso que o derrotou, e ela mal consegue acreditar. De repente, porém, um pequeno javali aparece e Ragnos pergunta se ele é o filhote do grande javali. O pequeno javali parece furioso e Ragnos pensa que deve querer vingança pela morte dos pais, dizendo que deve ser duro ser o único sobrevivente. Ele pega as mãos do animal e diz que vai fazê-lo descansar em paz. Mas então, Nena o interrompe e diz para não tirar a vida de outros sem necessidade. Ragnos pergunta o que ela quer dizer com isso e afirma que o melhor é cortar o mal pela raiz antes que a vingança cresça. Mas Nena discorda e diz que, se ele pode ser um inimigo, por que não transformá-lo em um companheiro? Que eles podem substituir seus pais e criá-lo. Ragnos tenta dizer que é inútil e que devem apenas deixá-lo, mas Nena insiste que não saberão sem tentar. Ragnos então cede. No entanto, quando Nena se aproxima do pequeno javali, ele salta e acerta uma cabeçada em seu rosto.
Na o segura e diz ao javali que eles não são mais inimigos, e que não pedirá perdão, mas que, por favor, ao menos a deixe dizer isso. Então, ela pede desculpas, o que faz o javali começar a chorar descontroladamente. Na continua abraçando enquanto pede desculpas repetidas vezes por fazê-lo passar por todas aquelas coisas amargas. De repente, o javali começa a se animar e Ragnos comenta, surpreso, que ela realmente o domou. Nena fica feliz e diz que agora são companheiros. Ela pensa em um nome por um instante e então decide chamá-lo de Urine. Na fica radiante, com estrelas ao redor, antes de apontar para Ragnos e pedir que ele se dê bem com Urine. Ragnos pergunta se realmente precisa, mas Nena diz seu nome em um tom irritado, o que o faz ceder. Porém, quando ele estende os braços para Urine, o javali dá-lhe uma cabeçada no rosto. O texto então diz que, depois disso, eles relataram a missão ao chefe da aldeia. Após passarem a noite lá, retornaram à guilda, já que haviam completado a missão de rank ser recomendada pela guilda. Ambos tiveram seus ranks aumentados e receberam a recompensa de 150.000 e uma nova placa. Em seguida, foram a uma taverna e brindaram. Na então pergunta a Ragnos como ele conseguiu matar o grande javali. Ragnos pensa que ainda não contou isso a Nena e explica que, quando ela desmaiou, seus pontos de habilidade chegaram a 100, naquele momento, ele recebeu a mesma habilidade que Na tinha, o reforço mágico. Ele diz que, embora fosse inferior ao poder dela, graças a imitar sua magia avançada conseguiu vencer, mas que na manhã seguinte a habilidade desapareceu da sua lista, provavelmente por causa do reset de nível. Nina apenas toma um gole de sua bebida e diz que entendeu. Ragnos então afirma que agora tem certeza de que as habilidades arco-íris não desaparecem com o reset, com uma expressão agridoce. Comenta que isso também significa que, se não conseguir uma habilidade arco-íris, não ficará mais forte. Ele pensa que agora precisa descobrir as condições para obter uma habilidade arco-íris e que desvendar isso será seu próximo desafio. Ragnos lamenta internamente, dizendo que tinha esperanças de que as habilidades não fossem resetadas, mas que não tem escolha se não se esforçar. Logo depois, alguém chega pedindo desculpas por interromper, mas dizendo que o mestre da guilda gostaria de conversar com eles e pergunta se podem ir agora. Eles então são levados à sala de recepção, onde Ragnos pensa que não consegue se acalmar. Porém, surge o estranho mestre da guilda, que se desculpa pela espera e os chama de gatinhos. Ela se apresenta como Kamar, a mestra que supervisiona todas as guildas de Azelf. Nina aceita tudo normalmente, enquanto Ragnos a olha surpreso, sem entender como ela não está chocada. Kamar então fala com Ragnos, que se sente um pouco desconfortável, mas ela diz que queria conversar sobre a missão e revela que originalmente era uma missão recomendada para ranks. A Ragnos a encara ainda mais confuso, e Nena intervém dizendo que ele está sendo rude e pede a Kamar que explique melhor. Kamar conta que a missão foi publicada como recomendada para ranks A, mas como a recompensa era baixa, ninguém a aceitou. Por isso, a guilda acabou reduzindo artificialmente os requisitos de rank, o que raramente acontece. Ela afirma que está ali para supervisionar e que garantirá que algo assim não volte a ocorrer. Pede desculpas, mas também agradece, prometendo que a guilda os recompensará e que poderão retirar o prêmio na recepção. Ela então se recosta na cadeira e diz que eles são incríveis, que um rank F e um rank G conseguirem completar uma missão de rank A é espantoso, e pergunta quem realmente são. Kamar admite que é rude perguntar isso, mas sente que precisa. Ragnos cede e diz que Nina é a princesa de Urashi e que ele é seu escravo. Nina imediatamente o agarra, chamando-o de terrível. Ragnos tenta argumentar que não tiveram escolha e que, se não provarem sua inocência, não conseguirão sair dali. Kamar, no entanto, diz que já suspeitava e comenta que Nena se parece com Oliva do passado. Nena fica chocada e pergunta se Kamar conhece sua mãe. Kamar ri e diz que a conhece há muito tempo, e que ficou muito preocupada ao ouvir que a capital real havia caído, perguntando como Olivier está. Nena não sabe o que responder, mas Kamar a tranquiliza, dizendo que não precisa dizer nada e que devem passar ao próximo assunto. Ela explica que receberam uma carta do chefe da aldeia e que o grande javali era chamado de Araman. Nina se espanta, reconhecendo-o como a besta sagrada, o javali aramantiano. Ragnos não entende e pergunta o que é uma besta sagrada. Kamar explica que são guardiões da terra, como deuses locais,
e que sem eles a terra murcha. Ragnos coça a cabeça e diz que não tiveram escolha. Camar comenta que é raro uma besta sagrada atacar humanos e que foi culpa da guilda por transformar isso em uma missão sem considerar tal fato. Mas diz que quis apenas explicar, acrescentando que, como eles a derrotaram, agora não há mais uma besta sagrada para proteger aquela terra. Ragnos fica perdido enquanto Nena fica assustada, pensando no que fizeram. Depois disso, Nena mostra Urine, e Camar comenta que é muito fofo. Ragnos então pergunta se isso não resolve o problema e diz que, se for tudo, eles vão se retirar, pois tem algo a investigar. Camar pergunta se é só isso e, como causou tantos problemas, oferece-se para ajudá-los no que puder. Nina então cochicha para Ragnos, perguntando se não deveriam contar a Camar, pois talvez ela saiba de algo. Ragnos então pergunta a Camar se ela já ouviu falar do fenômeno de quando um cristal de habilidade emite luz arco-íris e gera uma habilidade. Camar responde que, para falar francamente, não sabe. Porém, diz que talvez conheça alguém que saiba e revela que, a leste da capital real, há um lago, cercada por colinas. E no meio do lago, há uma grande mansão, e dizem que a pessoa vive ali, explicando que é um monstro que vive há mais de 400 anos e é chamado de vampiro do olho maligno. Camar diz que há rumores de que ele pode ver qualquer coisa no mundo e que não existe nada que não saiba. No entanto, ela lhes diz que não tem certeza se ele vai querer ajudá-los, mas mesmo assim entrega o mapa. Ragnos pergunta a Camar se existe a chance de serem mortos. E Camar responde que talvez no pior dos casos, mas mesmo assim, House diz que precisa ir, porque precisa de qualquer pequena informação. Porém, ele acha que não há necessidade de ir junto e arriscar sua vida, e tenta dizer isso a ela. Contudo, antes mesmo que ele consiga terminar sua frase, Nena afirma que é a mestre dele e que ele não pode deixá-la para trás, acrescentando que eles irão juntos cumprimentar o vampiro do olho maligno. Avançando no tempo, eles chegam à mansão. No entanto, ficam confusos sobre como atravessar o lago. Ragnos diz que não quer usar sua habilidade para atravessar, mas aponta que algumas coisas negras estão saindo do prédio e vindo em direção a eles. Logo percebem que são morcegos, que pousam diante deles e formam uma ponte para que possam atravessar. Mesmo assim, Ragnos não consegue deixar de pensar que pode ser uma armadilha. Na então pisa devagar e pede desculpas aos morcegos por andar sobre eles antes de perguntar a Ragnos se pode lhe dizer algo. Ragnos responde que, se não for para dizer que devem parar, ele ouvirá. Contudo, ele já havia percebido que era exatamente isso que ela iria falar, e então ela apenas responde que não é nada, como ele imaginou. Eles chegam à entrada e abrem uma espécie de porta, sendo cegados por um feixe intenso de luz, ao mesmo tempo em que ouvem uma voz os dando boas-vindas à mansão. Surge então a vampira, que sorri e diz estar feliz por recebê-los. Ragnos e Nena ficam um pouco chocados, mas a vampira comenta que parece que eles não conseguem emitir um som ao ver sua aparência sombria, prestes a se apresentar quando Ragnos a interrompe dizendo tempo, e pedindo desculpas, afirmando que provavelmente entraram no lugar errado e já estavam de saída. No entanto, a vampira flutua rapidamente até eles e diz que estão no lugar certo. Ela se apresenta como Scarlet Blandrey, mas explica que é chamada de vampira do olho maligno. Scarlet pergunta se eles não vieram para saber sobre as habilidades de cor do arco-íris, e diz que irá lhes contar. Scarlet olha fixamente para Ragnos e afirma que ele já adquiriu 4 dessas habilidades, mas Ragnos fica confuso, pois acredita ter apenas 2. Scarlet explica que, como não foram adquiridas oficialmente, não aparecem no painel de status, mas garante que ele já deve sentir seus efeitos. Ainda sem entender, Ragnos pede mais detalhes. Scarlet esclarece que está se referindo tanto ao seu reset de nível quanto à sua habilidade inigualável, que agora foi transformada em invencível. Ela continua, dizendo que essas habilidades foram oficialmente obtidas usando os cristais de habilidade de Elizabeth e Urash como mediadores. Explica que é possível obter habilidades tanto usando o cristal como meio quanto convivendo com ele, ficando próximo a ele. No caso de Ragnos, as habilidades que ele adquiriu dessa forma não são oficiais, por isso não aparecem no status. Scarlet também alerta que só se pode obter uma habilidade por cristal, revelando a ligação entre os cristais e as habilidades de cor do arco-íris.
Vendo que Ragnos e Na continuam confusos, Scarlet lhes dá uma dica: a habilidade colorida obtida com o cristal é fixa, e as outras duas que Ragnos possui vieram dos cristais de Dain e Raimal. Na fica em choque ao ouvir isso e pergunta se esses cristais não tinham sido destruídos por Elizabeth. Scarlet confirma que sim. Ragnos então reflete que seu pai foi o comandante da guerra contra esses países por ordens do rei e que, provavelmente, os cristais estavam em posse dele. Scarlet ironicamente pergunta se agora eles acreditam nela. Ragnos diz que sim e pergunta se ela pode revelar quais são suas habilidades ocultas. Após pensar um pouco, Scarlet diz que são crescimento rápido e super cura. Explica que crescimento rápido ajuda a subir de nível muito mais depressa, por isso ele já havia superado a média dos Cavaleiros Reais quando ainda era criança. Ragnos pensa na super cura e percebe que ela recupera seu vigor e mana, além de remover estados anormais sempre que ele sobe de nível, o que explica como seus ferimentos sumiram tanto quando era tratado como escravo quanto na luta contra o javali gigante. Ele então pergunta quais os pontos negativos dessas habilidades, mas Scarlet responde que não há, apenas o alerta de que ele está recebendo poderes fortes demais e precisa ser cauteloso. Ela então menciona que também possui um cristal de habilidade, de um país outrora próspero em Zai, e decide entregá-lo a Ragnos. Ele responde que não tem pontos de habilidade suficientes para usá-lo, mas Scarlet explica que, no caso das habilidades de cor do arco-íris, não é necessário gastar pontos. Quando ele a questiona sobre o motivo de seus pontos terem sido consumidos, Scarlet para de falar e apenas diz para não se preocupar. Ragnos usa o cristal e sente que seus pontos foram consumidos, mas Scarlet pede que ele verifique seu status. Lá, ele vê que adquiriu a habilidade aleatória, que permite aprender uma habilidade diferente por dia sem gastar pontos. Essas habilidades desaparecem quando o dia muda, sendo que usuários de nível baixo recebem habilidades mais poderosas e usuários de nível alto, habilidades mais fracas. Scarlet comenta que isso combina perfeitamente com o reset de nível, e Ragnos concorda, enquanto Na acrescenta que parece que todas as habilidades de cor do arco-íris foram feitas para complementar esse reset. Scarlet confirma, dizendo que é uma habilidade que só atinge seu ápice quando todas as habilidades de cor do arco-íris forem reunidas, pois elas criam sinergia entre si. De repente, um morcego entra apressado e Scarlet pede um momento para ouvir seu familiar. Ragnos e Na se distraem até que a conversa de Scarlet chama a atenção deles. Render-se que, por enquanto, eles deveriam apenas reunir informações. Em seguida, vemos Flock, que parece determinado, dizendo que a prioridade deles é capturar Nina Urash. Depois voltamos para Ragnos e Nena, onde Regnossi fica completamente chocado com isso e pergunta se não é aquela cidade próxima à floresta onde Ragnos e Nina se encontraram pela primeira vez. Na, no entanto, está confusa, já que o lado oeste não deveria estar em guerra. Mas Scarlet explica que os responsáveis por iniciar tudo foram os Zeb 7 Estrelas e que é um exército liderado por Furlock Alicite. Ela começa a ficar séria e diz que o lado oeste, ou melhor, o Reino Oswald, não estava em guerra com nenhum país, e que os Cavaleiros Reais foram enviados para recuperar o lado oeste, avisando que, se isso continuar, uma guerra em grande escala vai estourar. Ragnos fica em silêncio. Enquanto isso, Na começa a tremer de medo. Ragnos então pergunta a Scarlet o motivo de Elizabeth estar invadindo os Valeth. E Scarlet diz que provavelmente eles já sabem, mas que o objetivo é capturar Nina Hughes e que parece que eles estão dizendo que vão parar tudo se Svalaf entregá-la. Ragnos então pede a Scarlet para deixar Na se esconder ali, e Scarlet responde que não se importa. No entanto, nesse momento, Na começa a sair e Rus pergunta aonde ela vai. Na olha para trás e diz que uma guerra pode estourar por causa dela e que não há como continuar se escondendo. Ragnos pergunta o que ela está dizendo e se ela tem algum tipo de plano. Na apenas pergunta se ele não vai com ela, e que se forem os dois, com certeza conseguirão resolver. Ragnos então assegura e diz que, se ela já tem um bom plano para ajudar o lado oeste, ele ficaria feliz em ajudar. Porém, eles não podem fazer isso apenas os dois sozinhos. Ele a chama de imprudente, dizendo que entende seus sentimentos, mas que ela está agindo por impulso agora. Nena fica triste. Enquanto isso,
Higgins pensa que suas habilidades multicoloridas não são onipotentes e que talvez não consiga proteger Nena. Na então fala que sabe que está sendo impulsiva, mas que as pessoas estão sofrendo por causa dela e que precisa ir. Magnus pede a ela para desistir e diz que, se ela quer tanto ir, então que vá sozinha, pois ele não vai junto. O silêncio toma conta antes que Nina pergunte se isso é verdade e afirme que irá sozinha. Então Ruth pergunta se ela não entende o quão perigoso será. Contudo, ela responde que já sabe, e podemos vê-la com uma expressão de muito medo. Mas, mesmo assim, diz que preparou sua determinação e que tem o orgulho de uma realeza. Magnus não sabe o que dizer, e então Scarlett intervém, dizendo que dará a eles um conselho. Ela fala que entende seus sentimentos, mas que, se concentrarem demais nisso, ficarão cegos para o que está ao redor. Ela aconselha a não se apressarem, mas sim manterem a calma e encontrarem melhores resultados desse jeito. Na sorri e diz que agradece pelo conselho, mas que irá, mesmo que Higgins não vá com ela. Em seguida, olha diretamente para Regnos e pede desculpas por causar tantos problemas até agora, agradece por ter permanecido ao lado dela e se despede, antes de desaparecer, deixando Ragnos completamente sem palavras. Regnos ainda está em puro choque por não tê-lo deixado, mas então Scarlett começa a rir e diz que Regnos foi abandonado por sua própria mestra. Regnos fica realmente irritado e pede para ela não piorar a situação. Mas então Scarlett, de repente, diz que ele também deveria ir para o lado oeste salvar Na, o que o deixa chocado. Ragnos pergunta se ela quer dizer simplesmente não trazê-la de volta, mas sim salvá-la. Scarlett diz que entende suas preocupações, mas avisa que, se ele não for, terá problemas. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Scarlett começa a andar e diz que o que ele fizer daqui para frente vai determinar o destino deste mundo e afirma que Nena é essencial. Ragnos fica um pouco irritado e pergunta se ela não pode explicar em mais detalhes, mas ela responde que não pode, pois o futuro mudará se o fizer, explicando que Ragnos tomará as ações corretas se não souber a verdade. Então, mesmo que ele saiba de tudo, não será capaz de agir da forma certa. Ragnos finalmente entende e diz que o motivo de Scarlett ter deixado Nina ir também foi porque havia uma razão para irem ao lado oeste, e ele afirma que fará como Scarlett disse. Scarlett dá um sorriso de canto e o aconselha a apenas pensar bem sobre o que ela acabou de dizer. E então House começa sua busca. O texto diz que, alguns dias depois, Ruth chega ao reino de Zwolf, onde rapidamente começa a reunir várias informações. Ele pega um jornal e vê uma foto de Furlock, dizendo que ele é o capitão do exército de Lisept e que também possui o título de Santo da Espada. Pensando que ele é habilidoso no uso de uma grande espada, House também percebe que Furlock parece ter mais ou menos a mesma idade que ele. Depois disso, nos é explicado que, no momento, Flock está invadindo o lado oeste com um único pelotão e que o objetivo deles é capturar Nina, viva ou morta, dizendo que, se seus desejos não forem atendidos, planejam atacar também a capital real, e que o reino de Asval já está ciente disso. No entanto, na guilda, Ragnos consegue ouvir que o exército e a guilda vão trabalhar juntos para evitar a guerra. Ele então coça a cabeça e pensa que, dito isso, procurou por Na, mas não havia nenhum sinal dela e que não acredita que ela tenha se entregue, já que não ouviu nada sobre a retirada de Furlock. Ele pensa que, como ela tem a tendência de agir sem pensar, talvez já esteja por ali. Porém, mais importante, ele só espera que ela esteja bem e que não faça nada imprudente. Ragnos então olha em volta para os prédios e comenta que não há muitos danos neles, quase como se tivessem desistido dessa cidade. Pensando que precisa de um pouco de informação agora, ele decide ouvir a conversa dos outros com a habilidade de escuta que obteve da habilidade aleatória. Em seguida, avista alguns soldados e os ouve dizendo que seu capitão finalmente está começando a invadir Iogen, e o outro pergunta se é verdade e se realmente podem fazer isso com apenas um pelotão. Ragnos então escuta eles comentando que Flock odeia matar pessoas e que, mesmo quando estavam tomando esta cidade, ele ordenou que não matassem, razão pela qual demorou muito mais do que o esperado. Ragnos começa a se afastar e pensa que essa habilidade é realmente bem conveniente. Contudo, de repente, ele fica chocado ao ouvir alguém atrás dele dizendo que finalmente chegou a hora. Ele olha para trás, mas não vê ninguém,
apenas uma figura misteriosa que então manda ele olhar para baixo, e não é ninguém menos que Urine, que pergunta a Hyggins quanto tempo mais ele planejava fazê-lo esperar. Regnos fica surpreso de poder ouvir até mesmo a voz de Urine. Urine então explica que Nina o havia ordenado a guiar Ragnos caso o encontrasse e pede para que o siga. Urine leva Ragnos até a Floresta Fofa, onde eles se encontraram pela primeira vez, e de repente chegam a uma árvore com uma abertura. Eles entram e veem uma espécie de grande porta, que Ragnos abre, e lá dentro está Na, completamente feliz por vê-lo. Regnos fica aliviado e feliz ao perceber que ela ainda está viva. Na se surpreende com o fato de ele tê-la encontrado, mesmo depois de ter enviado Urine. Mas House conta que, naquele dia, obteve a habilidade de escuta de sua habilidade aleatória e que, com isso, consegue até mesmo ouvir os pensamentos de Urine. Nena, de forma até estranha, fica feliz e diz que é por isso que ele conseguiu ler seus pensamentos, mas comenta que é uma pena que a habilidade dure apenas um dia. Ragnar então reclama que preferia ter recebido algum tipo de habilidade de combate. Em seguida, ele diz que, já que ela sabia que ele viria, deve ter um plano, certo? Na fica um pouco confusa, mas então Ragnar afirma que Scarlet está com eles e pede que ela saia. Descobre-se que ela estava escondida na forma de um morcego no cabelo de Nena. Scarlet apenas zomba dele, dizendo que demorou bastante para chegar ali. Na então admite que estava desconfiada, mas que não achava que ele realmente viria mesmo depois de tudo que ela disse. E o agradece mais uma vez. Scarlet apenas ri e diz que Ragnos correria até Na, a quem ama. Mas Ragnos apenas pede para Scarlet se acalmar. Depois disso, Ragnos pergunta a Na o que ela está fazendo em um lugar como aquele e diz que tinha certeza de que ela estaria em uma missão suicida. Na responde que esse era o plano inicial, mas que se lembrou das palavras de Scarlet, e foi por isso que se acalmou e refletiu, mas mesmo assim ainda não consegue pensar em nada além de se sacrificar. Voltamos então a Scarlet, que diz que foi bom ela ter mantido. Ficar de olho em Ragnos também, pois revela que havia colocado um morcego nele, e foi assim que Euron conseguiu encontrá-lo. Scarlet então diz a eles que não é hora de ficar falando desse tipo de coisa e comenta que sabe que Ragnos investigou aqui e ali. Ragnos confirma e conta o que descobriu. Ele diz que, de acordo com os soldados, Flock odeia matar e é por isso que o lado oeste está quase intacto. Mas parece que agora eles planejam invadir Jon. Ragnos então comenta que os soldados não gostam muito dele e que, na verdade, parece haver muitos soldados prontos para traí-lo caso ocorra um confronto com a coalizão de Azalath, dizendo que acha que seria mais seguro apenas esperar e ver até que a coalizão de Asfual os derrote. Na permanece em silêncio. Enquanto isso, House pensa que, se isso acontecer, ambos os lados sofrerão danos e Nena será a causa de tudo, acreditando que ela deve estar desesperada pelo fato de sua existência ter acendido esse fogo. Na então força um sorriso constrangido e diz que não há o que fazer. Ragnos fica surpreso por ela concordar, mas ela acrescenta que isso vai funcionar e que sabe que ele está dizendo isso para mantê-la em mente. Ragnos responde que normalmente seria esse o caso. Nena pergunta o que ele quer dizer com isso e ele explica que Scarlet pediu para ele salvá-la, mas não deu detalhes. Então, sua suposição é que a vida de Na não corre perigo. Depois disso, Nena chama Ragnos, envergonhada, e diz que sabe que ele não vai concordar, mas pergunta se pode contar o que deseja fazer agora. Ragnos responde que sim, e ela diz que quer salvar Furlock, deixando Ragnos sem palavras. Ele então pergunta se ela está falando sério e ela se desculpa. Ragnos fica confuso e pede que ela explique seu motivo. Na responde que, pelo que ouviu, ele não parece ser uma pessoa má e que até mesmo o lado oeste não sofreu muitos danos por causa dele, dizendo a Ragnos que provavelmente é porque ele impediu seus soldados de matar. E acrescenta que não gosta da ideia de uma pessoa assim morrer por causa da traição de seus próprios aliados. Ragnos chama isso de um motivo simples, e Nena concorda. Ragnos então reflete sobre ajudar um inimigo, mas sente que algo o incomoda. Para realizar isso, seria quase impossível para Nino sozinha. Ele pensa que há uma chance com suas habilidades invencíveis e aleatórias, e por isso entende a razão de ele estar ali. Ragnos fica perdido em pensamentos, e Nena o chama novamente. Ragnos então diz que desta vez fará como ela quer, o que a surpreende.
Ele afirma que primeiro precisam se encontrar com Furlock e que devem fazer isso ainda hoje à noite, já que a invasão à Yajin foi marcada para amanhã ao meio-dia e haverá uma festa hoje à noite para levantar o moral das tropas. Então, a segurança nos quartos será reduzida, explicando que, se quiserem invadir o quarto de Furlock, o melhor momento será quando todos já estiverem dormindo. Eles concordam com o plano. Ragnos então olha para Urine e diz que eles precisam conversar agora que ele tem a habilidade de escuta. Eles saem, e Urine pergunta o que ele quer saber. Ele responde que deseja perguntar por que Urine decidiu seguir Na, já que eles mataram seus pais, questionando se não seriam inimigos para ele e por que trabalharia junto com eles. Urine diz que é para vingar sua mãe e seu pai. Ragnos diz que era o esperado e pergunta se ele está apenas esperando uma oportunidade para se vingar de Ragnos, mas Urine responde que não é isso. Ele admite que, sim, eles mataram sua mãe e seu pai e que ele detesta isso. Contudo, explica que o motivo de seus pais terem atacado a aldeia foi porque estavam sendo manipulados. Ragnos pergunta o que ele quer dizer, e Euron pede que Ragnos pense. Mesmo que os aldeões os tivessem atacado e seus pais tivessem ficado com raiva, ele não foi morto, então normalmente eles não atacariam a aldeia repetidamente. E mesmo que tivessem ficado muito irritados, atacariam apenas uma ou duas vezes. Mas, de repente, em um certo dia, começaram a atacar a aldeia como se estivessem possuídos, e não importava quantas vezes ele tentasse detê-los, eles não ouviam. Ele pensou que, a esse ritmo, um humano poderoso apareceria algum dia e os mataria. House reflete consigo mesmo que é por isso que concluiu que eles foram manipulados, e pensa que sente pena de Urine. Ele então pergunta se Urine está cooperando com eles para se vingar do manipulador, e Urine responde que sim. No entanto, Ragnos tem mais uma pergunta e questiona a Euron sobre chamar Na de sua mestra. Euron hesita por um momento, mas diz que nem ele mesmo sabe, apenas que se sentiu aquecido quando ela o abraçou e que se sentiu realmente seguro com ela, e que ele confiar nela, e foi por isso que a perdoou. Ragnos sorri e diz que ele tomou uma boa decisão, já que Nino não o tratará mal. Eles estavam prestes a entrar quando Euron pede que espere, pois há algo que precisa lhe contar. Porém, justamente quando está prestes a falar, a habilidade de Ragnos é reiniciada, o que significa que ele não consegue mais ouvir Euron, e então Euron bate contra a cabeça de Ragnos, irritado. Depois disso, eles voltam e Na diz que já terminou os preparativos e que está pronta para se mover a qualquer momento. Ruse então sorri e anuncia que é hora de começar a operação de apoio a Furlock. Corta para o lado oeste, onde Ragnos comenta que a segurança na entrada está bem frouxa, e Nena pergunta como eles vão se infiltrar. Eles avistam um guarda e Ragnos diz que precisam nocauteá-lo de uma vez só. Eles se perguntam quem deveria fazer isso, mas é quando Urine aparece, empolgado para a tarefa. Ele salta em direção ao guarda e, em um instante, acerta diretamente o rosto dele, derrubando-o completamente. Urine também cai no chão, e eles perguntam se está bem, mas ele apenas parece ainda mais motivado e recebe elogios. Com o soldado desacordado, eles começam a avançar. Chegam a uma mansão onde House afirma que Furlock deve estar. Na fica impressionada pelo fato de não haver nem mesmo um único guarda ali, e Ragnos comenta que todos devem estar ocupados na festa. Eles então chegam à porta, e Ragnos pergunta a Nena se há a possibilidade de a fechadura ser mágica, pedindo para ela usar sua habilidade de busca mágica. Nena faz isso e responde que parece ser apenas uma fechadura comum. Mesmo assim, eles acham que é fácil demais e se perguntam se não pode ser uma armadilha. Ragnos admite que existe uma chance, mas que não parece ser o caso. Eles então abrem a porta. Entram e, mais uma vez, não há guardas por perto, o que faz Ragnos questionar se ele é realmente o capitão. Eles sobem as escadas, e Ragnos comenta que o quarto dele é o mais distante no segundo andar. Caminham até a porta sem encontrar nenhum obstáculo. Eles entram no quarto sem problemas e veem Furlock dormindo tranquilamente. Ragnos fica um pouco impressionado com o cabelo vermelho dele, mas Nena explica que isso mostra que ele tem o sangue real de Elizabeth. Ragnos lembra que, quando criança, lhe diziam que todos que carregam o sangue real de Elizabeth têm cabelos vermelhos, e pode ser verdade, considerando que ele é capitão dos 7 estrelas. Mas ele não entende por que Furlock usa o sobrenome Alecre em vez de Lisb.
De repente, Flock acorda e pergunta quem está ali. Ele pega uma faca e exige que se revelem. Flock então se levanta da cama, aponta a faca para eles e pergunta quem são. Na grita o nome de Ragnos, e ele diz que não há jeito, ativando sua habilidade de invencibilidade. Furlock pergunta o que foi aquilo, mas Rus apenas pede desculpas e manda-o dormir um pouco, avançando rapidamente até ele e acertando um soco em seu estômago. Furlock começa a perder a consciência, mas ainda consegue perguntar o que eles querem. Ragnos responde que dirá depois. Ele então coloca Furlock em suas costas e pede a Na que voltem, acrescentando que, por segurança, devem se mover em silêncio. Na concorda. Enquanto saem, Na comenta que correu muito bem, não é? E Ragnos admite que capturar o capitão durante um banquete não é brincadeira, mas pensa consigo mesmo que tem um mau pressentimento, que tudo está indo bem demais. De repente, Na alerta Higgins para tomar cuidado, mas já é tarde, uma flecha o atinge, e Na grita por ele. À frente, vemos um soldado dizendo que não acertou, o que faz Ragnos se perguntar se ele não era o alvo. Além disso, sua habilidade de invencibilidade havia acabado de expirar. Ele olha para o soldado e pergunta se não é Cliff. Cliff se surpreende por ele se lembrar, mas diz que esse nome é apenas o que usa fora e pede que não o chame assim. Na pergunta a Ragnos se ele conhece esse sujeito, mas Ragnos responde que não muito, apenas que ele foi quem vendeu a informação de que ela estava na floresta, o que fez com que fossem procurá-la lá. Parece que Nena tenta ajudar Ragnos, mas ele então pergunta a Cliff se, pelo que havia dito antes, parecia que ele estava mirando em Furlock, e Cliff responde, e daí? Ragnos, com um sorriso desconfortável, pergunta se eles os deixariam ir se entregassem Furlock, mas Cliff apenas ri e diz que não. Ragnos então saca sua espada e pensa que não parece haver espaço para saírem falando, e ele pergunta a Nena se pode preparar magia de cura. Nena responde que sim, e Ragnos diz que vai acordar Furlock, o que a deixa chocada, mas então House enfia sua espada na mão de Furlock, o que obviamente o desperta, e Na corre para curá-lo imediatamente. Furlock fica furioso, pergunta o que ele está fazendo e o que está acontecendo. Nesse momento, Cliff fala com Furlock, dizendo que ele finalmente acordou. Furlock pergunta por que Cliff está ali, mas ele responde que está em uma missão a mando de alguém, e que a missão é lidar com Furlock e capturar a princesa que deveria ser capturada, dizendo que quem diria que poderia atingir 2 alvos de uma só vez. Furlock fica atônito e pergunta o que ele acabou de dizer. Cliff olha para ele com desdém e pergunta se não é triste ter sido enviado para ser morto e que, como presente de despedida, ele se ofereceu para liderar os Cavaleiros das 7 Estrelas em seu lugar. Furlock não entende nada e pergunta por que ele deve morrer. Cliff, mais sério, diz que é porque ele é um filho ilegítimo, explicando que, mesmo sendo desprezado, chegou ao posto de capitão das 7 Estrelas graças ao talento extraordinário, mas que não há muitas pessoas que veem isso com bons olhos. Furlock fica chocado que seja só por causa disso e diz que não vai aceitar morrer por um motivo tão estúpido. Cliff retruca dizendo que não importa se ele aceita ou não e pergunta se isso já não é suficiente, pedindo para acabarem logo com aquilo. Furlock se enfurece, mas é quando Higgins o coloca no ombro e diz que ele pode estar passando por um momento difícil, mas que, por agora, devem se unir. Furlock hesita, mas Ragnos explica que queria apenas dizer que eles não são inimigos, que vieram para salvá-lo. Na aparece trazendo também sua caixa de itens e pede que confie neles. Furlock responde que não sabe o que eles estão planejando, mas agradece e pede que lhe deem uma mão, o que Ragnos aceita de bom grado. Cliff se surpreende com isso, mas diz que, nesse caso, eles também não vão pegar leve, e seus arqueiros se preparam. Porém, quando disparam, Furlock rebate todas as flechas e pergunta a Cliff se ele realmente achou que poderia derrubá-lo com algo tão fraco. Mas Cliff aparece atrás dele e diz que não pensava nisso. Quando está prestes a atacar, Furlock consegue bloquear a tempo. Cliff então salta por cima dele e está prestes a dar o golpe final, mas Ragnos entra em seu caminho e o defende, sorrindo e dizendo para Cliff não esquecê-los. Logo depois, vemos Nena usando sua lança de trovão, que acerta Cliff. Ele admite que foi pego de surpresa, que achou que eram apenas uns fracos, mas reconhece que não foi ruim. Ragnos apenas agradece,
E Cliff comenta que a situação está ficando interessante, dizendo a Furlock, o santo da espada, para não morrer rápido demais, pois seria entediante. Furlock então começa a se preparar, dizendo, envolva minha espada em luz. A espada está encantada com Orum, que significa ouro. Cliff ri e diz que faz tempo que não via aquilo. Furlock confirma, mas admite que a habilidade de Cliff é realmente problemática e que, dessa vez, irá com tudo. Ele parte para o ataque, mas Cliff usa uma espécie de habilidade de marionete, dizendo que Furlock é ingênuo e não gosta de matar, perguntando se alguém assim conseguiria matar um de seus próprios homens. Então, coloca um soldado na frente como escudo. Furlock não tem tempo de parar e acaba matando-o sem querer. Ele fica furioso. Enquanto isso, Cliff apenas o joga para o lado e diz que não tem mais utilidade para ele, zombando do rosto que Furlock fez antes de ir atacá-lo. Ele acerta Furlock, e Nena tenta apoiá-lo com lanças de trovão, mas erra. Nesse instante, Rus surge por trás de Cliff prestes a golpeá-lo, mas de alguma forma Cliff percebe e contra-ataca antes, lançando Ragnos contra a parede dizendo que aquilo foi um pouco perigoso. Com um ar arrogante, Cliff afirma que já é um a menos. No entanto, Ragnos ainda não terminou, ele apenas comenta que doeu.